consequência da infidelidade. Primeiro fala aqui da perda da comunhão familiar. O Provérbios 5, 1 a 9 fala sobre a desonra da família. A família onde acontece a infidelidade conjugal, o adultério, a família se sente desonrada, desprotegida. O pecado do adultério afasta a pessoa de Deus e traz muita dor e sofrimento para si e para com os próximos. Imagine uma família onde acontece o adultério, a infidelidade conjugal. Como se sente os filhos? Como se sente as filhas? O cônjuge que é traído? Filhos muitas vezes levam ressentimento que prejudicam futuros casamentos. Nós vemos que muitos filhos que são gerados dentro de um lar onde houve a infidelidade, o adultério, nós vemos que muitos levam para si traumas que não são superados e muitas vezes acabam se reproduzindo no seu próprio casamento, causando distorções, causando desconfiança, causando problemas no relacionamento íntimo dos próprios filhos, depois, futuramente, nos seus casamentos. Por isso que nós temos que estar atentos no nosso comportamento para não causarmos esse sofrimento nos entes queridos. Ciúme e vingança do cônjuge traído. Provérbios 6, 29 a 35 fala sobre esse comportamento daquele que é traído, que leva a uma vingança. Uma pessoa que se sente enganada, uma pessoa que é enganada, uma pessoa que é traída, produz uma baixa estima, um sentimento de vingança, o que leva muitas vezes as pessoas a causar crimes por causa de um ato de adultério. O adultério divide a família e afasta o cônjuge da presença de Deus. Então, não somente causa transtorno dentro da família, mas como leva a pessoa a perder a comunhão com Deus, que é a segunda consequência que é apontada pela revista. Pois o maior prejuízo é perder a comunhão com Deus. Porque dentro daquela prioridade da palavra de Deus, que nós vemos Deus em primeiro lugar, depois disso a família e depois as demais coisas, então nós vemos que quando uma pessoa ele comete o adultério, ele não peca somente, ele não trai somente o seu cônjuge, mas também a Deus. Ele também trai a palavra de Deus, a orientação e a vontade de Deus, e consequentemente separa-se de Deus por causa desse pecado. Nos diz Provérbios 9, 18 e 1 Coríntios 6, 10 que os adúlteros não entrarão no reino de Deus por causa do pecado. Evidentemente que existe o perdão, desde que haja arrependimento, a confissão e a mudança de comportamento. Mas aqueles que vivem nessa prática, segundo 1 Coríntios 6 e 10, não entrarão no reino de Deus. Apocalipse também deixa bem claro esta afirmação. O seu caminho pode até parecer prazeroso, mas inevitavelmente o levará à morte. Provérbios 7, 26 a 27, 9, 17 e 18. A morte espiritual e também pode levar à morte física, tamanhas consequências maléficas do adultério. A sinopse do tópico diz: além de perder a comunhão da família, o cônjuge adúltero quebra sua comunhão com Deus. Então perde aquilo que é de mais precioso, a comunhão com Deus e também a vida, a comunhão com a sua família. Ele perde praticamente aquilo que é de mais valioso na sua vida. É por isso que muitas pessoas acabam cometendo suicídio, é por isso que muitas pessoas perdem o sentido da vida, porque perdem aquilo que é de mais valioso, simplesmente por não conseguir controlar os seus sentimentos e levar a uma relação com uma pessoa que não é o seu cônjuge e, consequentemente, ao prejuízo para a sua família e para a sua relação com Deus. Você tem valorizado a sua comunhão familiar? A comunhão com a sua esposa, com os seus filhos? Você tem valorizado a sua comunhão com Deus? Então, fique atento. Então, preserve aquilo que você tem de mais valioso. O quarto e último tópico, conselhos de como prevenir-se contra a infidelidade. Primeiro, um sexo com intimidade. Provérbios 5, 18 a 20 diz assim: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa, gazela graciosa.
Saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente, porque, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Então aqui fica bem claro esse texto de Provérbios 5, 18 a 20, da bênção divina para o relacionamento entre um casal, entre os jovens. E desfruta, e aqui ele orienta, dentro da própria Bíblia, fala aqui do relacionamento íntimo do casal, que deve, sim, desfrutar deste prazer sem receio, mas sabendo que esse relacionamento íntimo deve ser desfrutado e com bênção de Deus, e não buscar aqui a atração. E quando existe esse relacionamento íntimo, diz aqui, por que andarias atraído pela estranha e abraçaria o seio da estrangeira? Ou seja, se você está vivendo com intimidade, desfrutando desse prazer entre o casal, recebendo essa bênção de Deus, de forma alguma ficaria atraído buscar outros prazeres fora deste relacionamento. Por isso que é importante esse sexo com intimidade, ou a intimidade do casal. E o casal deve conversar um com o outro para saber quais são as carências, quais são as maneiras que melhor atende aos desejos. Por isso que é importante que o casal se converse, que o casal conheça um ao outro e conheça quais são os pontos mais importantes, os pontos que dão mais prazer no seu cônjuge, e trabalharem junto para que os dois possam desfrutar dessa vida de uma forma prazerosa e abençoada por Deus. A intimidade sexual ou a falta dela é um dos fatores que influenciam a vida conjugal. É o que diz a lição bíblica, o autor desta revista. Que essa intimidade, ou a falta dessa intimidade, é o que provoca ou influencia muito a vida conjugal. Como eu disse anteriormente, às vezes o casal está preocupado em ter ele somente o prazer e não se preocupa em também dar o prazer para o seu cônjuge, também proporcionar o prazer para o seu cônjuge. Deus criou o sexo para ser desfrutado com afeto, amor e intimidade. É isso que deve haver entre o casal. Do contrário, o relacionamento sexual não atende os propósitos divinos nem a expectativa do cônjuge. Então nós vemos que Deus criou o sexo para ser desfrutado com intimidade, com amor, para que seja de forma prazerosa e sem culpa. Conselhos para prevenir contra a infidelidade. Outro conselho é o apego à palavra de Deus e à disciplina, que é dado pelo autor da revista Lições Bíblicas. Um dos antídotos contra a infidelidade é a palavra de Deus, Provérbios 6, 20 a 24, 7, 1 a 5, 24 a 25, 7, 24 a 25. Traz aí essa orientação, que a instrução da palavra de Deus é um dos antídotos contra a infidelidade, ou seja, a palavra de Deus que vai transformando, a palavra de Deus que vai alimentando espiritualmente esse casal e que vai orientando para que uma vida de fidelidade, a instrução da sabedoria como antídoto contra o pecado sexual, Provérbios 2,16. Porque a pessoa que ele recebe a orientação da palavra de Deus, que ele alcança a sabedoria de Deus por meio da palavra, ele vai valorizar aquilo que realmente é importante na sua vida. Não é uma pessoa que vai se dar aos prazeres ou se dar às ilusões. Quantas pessoas que são iludidas pelo prazer momentâneo, às vezes procurando ter um relacionamento fora, extraconjugal, às vezes por diferença de idades, às vezes por questão de vistas, atraídos muitas vezes pela formosura de uma outra pessoa do sexo oposto, não pensa nas consequências, como nós já vimos no tópico anterior, e acaba tendo um relacionamento fora do casamento e vem as consequências. Mas a pessoa que é sábia, ele pensa antes, ele analisa e vê aquilo que está surgindo ou está sendo alimentado na sua mente. E ele trabalha de forma que isso não venha controlar a sua vida, mas que ele esteja ciente
de que isso não vai trazer benefício nem para ele, nem para a sua família. A sabedoria que é trazida pela palavra de Deus leva ele então a valorizar aquilo que realmente é importante e não ceder a essas tentações, a esses desejos, mas alimentar, como dissemos, o espírito e não alimentar a carne. A meditação na palavra ajuda na disciplina da vida cristã. Quando você lê a palavra de Deus, que é o espelho, que mostra o seu sentimento, que mostra como está a sua situação espiritual diante de Deus, leva as pessoas a buscar a disciplina da sua mente, a disciplina das suas atitudes, dos seus atos, e em especial aqui, a sua atitude, a disciplina no seu comportamento dentro do seu casamento, dentro da sua relação amorosa. A disciplina dos olhos e boca para evitar a tentação. Provérbios 5, 1 a 6, Provérbios 7, 21 a 23. Como dissemos, que os olhos, a mente, como dissemos que a infidelidade nasce da mente, muitas vezes nasce na mente, que é alimentada muitas vezes pelo olhar. Então, o autor de Provérbios nos fala para tomarmos o cuidado com os olhos, né? E aqui nós vemos o autor chamando o cuidado para a disciplina, então, com esse olhar. Outra questão que é levantada em Provérbios 11, 22, 12 a 4, Provérbios 18, 22, 31, 10 a 31, fala sobre a questão da priorização dos valores morais em relação à beleza física. Quantas pessoas que são iludidas pela paixão, pela beleza física, pela silhueta, pela beleza corporal, e não se preocupa com os valores morais? Quantas pessoas que têm se surpreendido no seu casamento, no seu relacionamento, por estar apegado a uma paixão tão louca pela pessoa querida, pela pessoa amada, né? Pela pessoa que tem o seu relacionamento, e de repente ele percebe que por dentro, como algumas pessoas dizem assim, o importante é o que está lá dentro, né? Aquilo que conduz a pessoa, aquilo que motiva pessoas aos seus pensamentos, aos seus atos. As pessoas muitas vezes não valorizam isso. E nós vemos que muitas pessoas têm sofrido no seu casamento porque ao conhecimento não valorizou então os valores morais, as pessoas que têm uma boa conduta e não a beleza exterior. Jesus aconselhou seus discípulos a serem prudentes diante das tentações. Mateus 10, 16, né? Como ovelhas no meio de lobos. Mateus 26, 41, vigiai e orai. Então esse conselho de Jesus aos discípulos serve também para o casal. Serve para os namorados, serve para o casal, para o marido, para a esposa. Ficar atento, ser prudente, que a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor. Como um leão querendo nos tragar. Mas a palavra de Deus também nos diz que o anjo do Senhor está ao nosso redor, nos protegendo. Por isso que nós devemos buscar a disciplina na palavra de Deus para termos uma vida vitoriosa. O exemplo de José com a mulher de Potifar, Gênesis 39. Então nós vemos aqui que José, ele recebeu a orientação do seu pai, ele buscou servir a Deus e não ceder à tentação que ele estava ali à sua frente. E vemos como ele foi vitorioso na sua vida, como Deus o abençoou, porque ele não cedeu às tentações, ao prazer momentâneo, mas ele teve como princípio priorizar os valores morais. Teve como princípio respeitar a família do seu senhor Potifar, respeitar a família, a instituição formada por Deus que é a família, e não tomar aquilo que não era seu. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12, 34. Se o seu cônjuge for realmente o seu tesouro, o adultério não terá vez na sua vida. Então, mais uma vez, Lucas 12, 24, onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, seja o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, o seu tesouro. Esteja nele, esteja nela, o seu coração, para que o adultério não tenha vez na sua vida. Como, então, cuidar? Como, então, ter o seu companheiro ou companheira como cônjuge? Cultivando, cuidando como uma planta, e focando nos pontos positivos, tentando conciliar, tentando ter uma vida íntima
uma vida prazerosa, abençoada por Deus nesse seu relacionamento. Cuide, cultive esse seu relacionamento. O cônjuge é mais importante que a sua carreira, que o seu carro, que a sua casa, entre outros bens que você tem. Medite um pouco sobre isso. A sinopse do tópico na lição bíblica diz: um conselho importante para prevenir-se contra a infidelidade conjugal é apegar-se à palavra de Deus, à disciplina e relacionar-se intimamente com o seu cônjuge. São aqui orientações dadas pelas lições bíblicas. E eu pergunto, você tem se dedicado à meditação da palavra de Deus? Como está a sua relação íntima com o seu cônjuge? Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que a sexualidade foi criada por Deus e abençoada, entretanto, se realizar dentro do casamento. Nós vimos que a tentação é uma realidade e deve ser tratada com cuidado, com zelo, para não cair em tentação. E nós vimos que ela acontece gradativamente. Ela vai seduzindo gradativamente, passo a passo. Por isso, devemos estar atentos para não cairmos na tentação. A obediência à palavra de Deus, uma vida de intimidade e amor, é a melhor forma do casal se prevenir contra o adultério e as suas consequências. Agradeço pela sua atenção, fica aí mais um comentário da lição 2 e peço que você continue nos ajudando a compartilhar esses vídeos para ajudar as pessoas nas preparações das suas aulas, ajudar os professores a prepararem as suas aulas e os alunos a estudarem previamente as lições das escolas bíblicas dominicais. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus continue abençoando você.